Namastê! Bom dia, seres de luz, tudo bem, gente? Então vamos para mais um dia de luz e amor nessa jornada da beleza. Hoje eu vim com meus cabelos meio rebeldes, dormi com eles molhados e eles são extremamente ondulados, de uma forma bem diferente. Minha cor rosa também tá saindo um pouquinho, mas enfim. Então, gente, meditando aqui agora sobre o nosso tema de hoje, eu senti de falar sobre um assunto que é um dos mais desafiadores para mim, assim, relacionado a essa jornada da beleza, principalmente a cura, né, das distorções, que é sobre o corpo, né, sobre essas distorções que a gente tem em relação ao nosso corpo, né, em relação ao formato, relação, enfim, a todas as partes em que a gente, por muitas vezes, não gosta do nosso corpo, né? Para quem me acompanha aqui, já viu alguns vídeos meus da distorção da beleza, sabe que por muitos anos eu me auto-sabotei em relação a essa questão de engordar, emagrecer. Então, digamos, isso foi um padrão que eu levei por muitos anos e eu nunca tinha reparado que eu fazia isso. Na verdade, eu sempre tive consciência, né, desses picos, assim, de tipo, tinha épocas da vida que eu tava super bem comigo, e aí, digamos assim, eu tava bem, aí quando eu caía. Aí passava todo esse processo de engordar, enfim, passava por toda essa questão de sofrimento. Aí eu passava por esse sofrimento, voltava de novo, estava bem comigo. Aí quando eu pá, caía de novo. Ficava sofrendo de novo em relação à beleza e aí voltava de novo. Então eu sempre fui uma pessoa que essa questão do campo de energia vibracional da beleza tinha momentos que ele estava alto e outros que ele estava muito baixo. Nem sempre estava relacionado ao meu corpo, né? Porque a última vez que isso aconteceu, eu tava bem comigo. Na verdade, a questão sempre foi relacionada ao corpo. Desculpa, falei errado. Eu estava, digamos, bem comigo. E aí, quando eu realmente fui parar pra ver o quanto eu tinha prejudicado o meu corpo, né? Nessa questão de ter engordado 10 quilos, eu de novo percebi que eu tinha me auto-sabotado, né? E acessando essas novas informações relacionadas à beleza, né, principalmente das questões que a minha mestra me traz, teve uma vez que ela fez um vídeo, né, que era bem nessa época em que eu tava bem enredada com a questão do corpo, porque o nosso maior sofrimento tá na nossa mente, né, nossa mente ela se enreda em um determinado assunto e fica ali te dizendo que aquilo é real, né? Então, ela tinha trazido um ensinamento muito forte que ficou dentro de mim e me ajudou muito nessa cura, que foi o entendimento de que um corpo, ele só é um corpo, né? Então, o seu corpo, ele só é um corpo, assim como qualquer outro corpo, né? E isso foi muito forte, porque fez com que eu entendesse, né? Vamos voltar àquela questão da autoaceitação, que eu acho que ainda não é na parte superficial, é na profunda, né? De que é importante a gente aprender a lidar com fatos, aprender a lidar com a verdade, e não o enredo em que sua mente acredita em dizer que aquilo é real, né? E a gente só sabe lidar com a verdade e lidar com os fatos quando você realmente aceita isso em você, né? E eu lembro que eu realmente fui olhar para essa questão de que eu tinha prejudicado meu corpo quando eu fiz o meu curso do Reiki, que daí foi quando, né,
na hora ali da questão da cura, de várias informações que a gente vai compartilhando com a Nô. Ela perguntou muitas questões do corpo, o que incomodava em nós, né? E aí eu falei, me incomoda essa parte da gordurinha na barriga, do formato do meu corpo, que eu não gosto, que é muito grande. E aí em determinado momento eu lembro que ela falou assim, tá, aí eu falei, eu não gosto porque eu tô gordinha. Ela disse, tu tá gordinha ou tu tá gorda? Tipo, lide com os fatos. E aí foi algo que me impactou muito, né? Porque a minha mente, ela tava me desconectando do corpo. É como se eu tivesse esquecido dessa parte em mim quando eu estava na praia, né? E aí foi quando eu realmente tive que parar pra olhar. Por que eu tinha engordado tanto? O que tinha por trás, sabe? Então eu sei que às vezes é um assunto que é bem profundo, porque na verdade essas curas elas vão te mostrar algo enraizado bem nessa profundidade, não é algo superficial de você simplesmente chegar e dizer, engordou por, enfim, sei lá, por descuido. Também, mas digamos assim, você precisa olhar para isso, olhar o real, por que eu me auto-sabotei de novo, né? E foi quando eu fui parar pra olhar pra isso, né? Porque daí eu consegui identificar que era um padrão meu. Não, peraí. Eu tô de novo passando por um processo no qual eu já tinha passado antes, né? E isso tá desde a adolescência. Aí foi quando eu comecei a parar pra olhar e disse, cara, tem alguma coisa que eu tenho que curar aqui relacionada ao meu corpo, né? E tirar esse peso dessa validação que eu tinha colocado de que eu preciso ter um corpo X, né? E porque, da onde que eu tirei isso? Então, assim, essas curas, elas são realmente muito profundas. Você precisa olhar para a raiz do problema, mas também tirar esses pesos que a mente coloca e que ela te enreda, que ela faz você acreditar que aquilo é real, né? E aí, quando ela realmente me mostrou a realidade, né, mostrou, digamos assim, a verdade, eu comecei, doeu na hora de ver a verdade, porque a gente, né, nós da humanidade assim inteira, eu vejo que as pessoas se relacionam na base da mentira. Eu fui uma pessoa que tinha um relacionamento também na base da mentira e menti por muito tempo. Hoje em dia eu já sustento a verdade em mim e procuro relações nas quais elas me trazem, né, a verdade. E eu lembro que eu tava mentindo muito pra mim, assim, de ignorar, não, eu tô bem com o meu corpo, mas na verdade eu nunca tava, eu não tava bem. Eu tinha que olhar pra isso, olhar do porquê de novo, né? E aí foi quando eu realmente fui lidar com os fatos. Tive que lidar que sim, eu tinha compulsão alimentar muito forte e tive que olhar para essa compulsão alimentar, procurar profissionais que me ajudassem também nessa questão. Tive que voltar a fazer terapia também, porque eu sabia que era um assunto muito forte que eu não ia conseguir lidar sozinha. Então eu tive que realmente mergulhar isso nessa profundidade dessa cura e ir quebrando aos pouquinhos essa imagem que eu havia criado de um corpo, né? Então é um assunto bem profundo para mim, que eu ainda tô nesse processo, mas eu senti muito de compartilhar com vocês, porque eu sinto muito que ao compartilhar essas situações que eu ando vivendo no agora vão me trazer clareza em relação à minha cura, mas também vão trazer algum entendimento para você que está aí me escutando, que sentiu de ouvir o que eu tenho a dizer, né? De entender que o nosso corpo ele é um corpo, né? E que a gente não pode validar aquilo que a nossa mente acha que é o bonito, porque eu também tive que desconstruir muito isso, essa questão de eu preciso ter um corpo X, preciso ter um corpo magro, porque é mais bonito, né? Por que o seu corpo, o formato do seu corpo, ele não é bonito,
né? E aí você começa a realmente investigar isso, né? E foi quando eu parei pra olhar, cara, o formato do meu corpo trazem muitas informações, né? Das minhas ancestrais. Eu tenho 2 avós em que elas têm o formato do meu corpo. E não tem nada de errado em ter bunda, ter coxa, ter o corpo grande. Ou também não tem nada de errado com o seu corpo se ele for magro, e se você tem seio grande ou se você tem seio pequeno, né? Então eu tive que olhar para essa também, para essa cristalização que eu tinha criado de uma imagem. E tive que também passar por experiências, né? De tipo, por exemplo, estar com alguém e olhar para essa pessoa e achar o corpo dela muito mais bonito que o meu e me colocar nessa questão de inferioridade, de achar que daqui a pouco eu não, enfim, tinha algo de errado comigo porque, né, o meu corpo não era, digamos, parecido com a pessoa que eu tava. Então, essas sensações que a gente tem relacionada a isso, essa questão da beleza, e quando ela é sinalizada, digamos, no objeto, né? Porque eu já expliquei que a Nois ensina que tudo o que tá no externo, tantas situações como as pessoas, a gente enxerga elas como objetos, né? Tipo, um personagem que tá ali na sua frente. Então é você realmente se auto-observar. Por que esse personagem, esse objeto tá fazendo me sentir assim, né? Por que eu tô com essa pessoa e eu tô me sentindo desconfortável? Enfim, numa experiência que eu tive, eu tava lá, eu tinha conhecido uma pessoa e depois de um tempo eu tava me relacionando com ela e vi que estar nua na frente dela era algo que me incomodava, que me incomodou por um momento, assim, que eu me senti meio que inferior, assim, como se o meu corpo não tivesse adequado, né? Sendo que não era real, porque a própria pessoa disse pra mim que eu tinha um corpo bonito. Mas eu acreditei na minha mente. Eu acreditei no que ela me disse, de que, nossa, Gabi, esse teu corpo aqui não tá legal. Então a gente faz muito isso, né? E é muito importante a gente estar observando essas sensações que a gente tem das experiências. Porque é através da experiência que ela vai te trazer a tua cura, assim, de você olhar e dizer, nossa, eu tenho algo relacionado ao corpo, né? Essas validações que a gente tem também em relação à nossa gordurinha, né? Tipo, olhar assim e dizer assim, ai meu Deus, olhar pra uma pessoa gorda, por exemplo, e achar que ela não tem saúde, né? Então são cristalizações que a gente faz, porque se tu for lidar com o fato, lidar com a verdade, não é real. Porque eu, por exemplo, posso dar de exemplo, fui fazer os meus exames de sangue e estavam excelentes. E não é as minhas gordurinhas que eu tenho no corpo e que eu vou achar que, por exemplo, eu possa não ter saúde. Isso não quer dizer. Então é importante quando a gente está nesse processo de cura, das distorções da beleza principalmente, a gente lidar com fatos, lidar com a verdade, né? Então quando eu fui começar a lidar com a minha verdade, dizer assim, tá, tudo bem, eu realmente me prejudiquei de novo, né? Engordar assim de uma forma muito rápida, né? Um período curto, e ver que eu tinha prejudicado meu corpo não tava legal. Mas por que eu fiz isso de novo? Aí eu comecei a ver, realmente, você tem questões de compulsão alimentar, você tem essa questão de aceitação das suas características, dessas validações que, porque eu tô gordinha, eu posso estar agravada nesse sentido. Então eu tive que realmente parar para olhar. E aí tomar consciência de que um corpo ele só era um corpo. O meu corpo é o corpo que eu tô no agora, né? E tipo assim, se por exemplo, né, a gente lidando com os fatos, com a verdade, e você olha e diz assim, cara, eu sinto que eu não tô no potencial do meu corpo, né? Por exemplo, que nem eu falo que a gente precisa aprender e conquistar esse potencial do nosso corpo. E não falo dessa questão estética, mas falo assim dessa questão de força, de, por exemplo, você ter uma experiência daqui a pouco
que você precisa usar a força do seu corpo, que você possa ter, enfim, esse corpo forte, que a sua musculatura ela esteja forte para lidar daqui a pouco se acontece algo que você precisa usar força. O potencial do corpo eu falo em relação a isso, você tá com essa força na vida se acontecer algo do tipo, né? E aí eu vi que eu olhei pra mim e disse, tá, eu me prejudiquei de novo, agora tudo bem, me acolho de novo em relação a isso, mas o que eu posso fazer para atingir esse potencial? Porque eu sei que eu posso atingir esse potencial. E aí você tira esse peso, né? E você começa a ver a real intenção do que você tá fazendo. Então, vou procurar uma atividade física só por motivo de emagrecimento? Tá, não tá errado, né? Mas vamos olhar para isso. Por que eu tenho que sempre buscar essa loucura do emagrecer? Por que eu não posso ter uma intenção simplesmente de ter saúde, né? As mulheres, a gente vê muito isso, né? Eu, enfim, segui isso. A gente vai fazer uma dieta, acaba criando um monte de restrição, indo pra academia, ficando lá umas 3 horas só por essa questão estética do emagrecer. Por que isso tem que, essa real intenção sua tem que ser mais forte? Por que isso, né? O que tem por trás? Então eu, por exemplo, quando eu vi que eu ia pra academia, eu ia pra essa parte estética. Também, voltando, não tem nada de errado com isso. Você pode buscar isso se é algo que ajuda você, né? Ativa esse potencial da beleza. Que eu acho que sim, a gente tem que buscar também se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, né? Mas digo assim, a sua real intenção, tá? O meu emagrecer pode estar relacionado ao quê? E aí você faz essa autoinvestigação. Então eu vi que o meu emagrecer estava relacionado a essa questão de não aceitação do formato do meu corpo, estava nessa questão da compulsão alimentar. Então entende que tinha várias coisas por trás dessa minha intenção e que com isso eu ia lá, fazia todas essas restrições, chegava no X corpo que eu queria, mas em um determinado tempo eu não conseguia sustentar isso e voltava para aquele padrão de novo, porque a minha real intenção era só emagrecer. E aí essa questão da compulsão eu não tinha curado, porque daí eu parava, por exemplo, ficava um tempo sem fazer atividade física, então eu não gastava isso e acabava descontando na comida, então eu voltava de novo para esse padrão do engordar. Então entende que a gente precisa sempre olhar para a verdade, olhar para a sua real intenção do porquê que você está fazendo aquilo. Então a cura da distorção da beleza ela é muito profunda, ela não é superficial. É algo que você realmente precisa mergulhar e que você precisa começar a lidar com verdades, a lidar com fatos. Então, quando eu comecei a realmente a entrar assim, né, real e ver tal, o que tem por trás disso, eu comecei a quebrar essas barreiras da minha mente. Então, hoje eu vejo, que nem eu já falei, né, até a questão da comparação. Hoje eu olho pro meu corpo, olho pra frente do espelho e eu gosto do que eu tô vendo. Hoje eu não deixo mais a minha mente me enredar em dizer que eu não, enfim, não tô fazendo parte de algum padrão ou algo do tipo. É realmente olhar e entender, esse é o meu corpo do agora e quais são as ações que eu tô fazendo para atingir o potencial do meu corpo. Ah, sim, então agora hoje eu faço atividade física, eu faço a cura dos movimentos, por exemplo. E eu faço a cura dos movimentos para quê? Ah, sim, eu faço a cura dos movimentos para atingir o potencial do meu corpo, para poder movimentar todas as partes do meu corpo, para poder sustentar isso de fazer uma prática longa, de 1 hora, por exemplo, mas não deixar minha mente me enredar. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada, eu vou correr, andar de bicicleta, mas qual é a intenção que eu tenho por trás disso? Então eu comecei a olhar para isso, porque eu tava voltando de novo pro padrão antigo. Não, eu tenho que fazer atividade física
só pelo emagrecimento. E isso acaba levando a gente para um sofrimento muito grande, fazendo com que você daqui a pouco faça algo só por um determinado tempo, só porque você quer atingir um objetivo. E você esquece dessa real intenção, que ela deve ser algo sustentado para a sua vida, de você olhar para a atividade física e saber que ela é muito importante para a sua saúde, de você realmente ver a intenção do por trás do que você está fazendo, né? Então, enfim, eu senti de compartilhar isso com vocês hoje, porque é uma cura bem profunda para mim, né? E trazer essa nova consciência de entender que um corpo, ele só é um corpo, me ajudou demais a quebrar essas barreiras, né? Da comparação, da aceitação das minhas características, de olhar para minha história, de identificar os padrões que eu tinha. Então, realmente é uma cura bem profunda, qual você tem que se comprometer em olhar, mas olhar com amor. E quando você olha com amor, você enxerga a verdade. E falar a verdade a gente não está acostumado. A verdade, ela nos leva para esse sofrimento, né? De você olhar daqui a pouco e ver que você é falho, né? E a gente é falho, a gente é ser humano, a gente está aqui nessa jornada para isso. De olhar para essas limitações que a gente tem e ver, sabe? Então, tipo assim, até essa questão da compulsão alimentar era muito difícil eu admitir isso pra mim, sabe? De dizer que eu comia compulsivamente. E até hoje, quando eu como, eu tenho que observar em que momento em que eu acabo prejudicando meu corpo, comendo a mais do que ele precisa, sabe? Então, falar isso abertamente aqui, saiba que não é algo tão simples quanto parece. Teve muitos momentos da minha vida que a minha mente dizia assim, não, você não pode falar isso para as pessoas, imagina, né, dizer que você tem compulsão alimentar, né, e muitas pessoas sofrem com isso, né, e eu acho que a prática, né, voltando ao que eu falei ontem, a gente precisa aprender a se vulnerabilizar. Então, quando a gente se vulnerabiliza, a gente começa a ver essas limitações que a gente tem, né, com o nosso processo. E quando você admite isso, você vê essa verdade em você, saiba que você já está curando, porque o principal da cura, né, das minhas experiências foi isso, foi essa vulnerabilidade, foi essa verdade. Foi quando eu realmente comecei a me vulnerabilizar e falar a verdade, foi quando eu comecei a curar muita coisa em mim. E até hoje é assim. E é difícil lidar, porque a mente ela não quer ver. Ela quer te deixar enredado ali, ela não quer que tu admita isso para as pessoas, né? E acho que o principal de tudo é a gente tomar essa consciência de quanto mais frágil, vulnerável e verdadeiro a gente é, mais humano você se torna. Você consegue se revelar para o outro e mostrar para ele que você é falho, assim como ele também é, né? E que quando a gente não consegue trilhar esse caminho de autocura sozinho, que a gente procure pessoas para nos ajudar a trilhar esse caminho, né? E enfim, gente, eu acho que era isso que eu queria dizer sobre isso, sobre essa questão do corpo. Então saiba que um corpo, ele só é um corpo, e que você tem o seu corpo, que você tem o seu templo sagrado, e você precisa honrar isso. E independente do agora, né, se você também possa estar passando por isso, que eu tô passando, de curar essa imagem que a gente tem relacionada ao nosso corpo, saiba que ele tá perfeito no agora, né? E que você possa agora olhar para essa verdade e ter ações no dia a dia, porque se só existe o agora, e no agora que você pode escolher cuidar de você, né? E a gente volta lá pro autocuidado. Tem uma ação no dia em que você sinta que tá fazendo esse autocuidado com você, de dizer assim, não, todos os dias eu vou me comprometer em ter uma ação benéfica para mim. Hoje eu vou escolher comer uma comida mais nutritiva, né?
Hoje, não sei fazer isso sozinha, então hoje eu vou marcar uma consulta com uma nutricionista e essa nutri, ela vai me dar essa orientação, já que ela tem esse conhecimento que eu não consigo ter sozinho. E é dar isso de presente para você. Saiba que toda ação que você faz, a escolha que você tem, é um amor, é o seu amor próprio sendo manifestado. Saiba que a cura ela não combina com pressa, isso leva tempo. Leva tempo para você atingir o potencial do teu corpo, leva tempo para você começar a entender o que é uma ação correta. E saiba que com o tempo os resultados eles vão vir. E que a gente não precisa ter esse resultado imediato, porque o resultado imediato ele vai fazer com que você volte a repetir esse padrão. Então, um corpo ele só é um corpo. Saiba honrar o corpo que você está no momento e tire esses pesos, os enredos que a sua mente te leva, e saiba lidar com a verdade, lidar com os fatos, e que você é falho, você é humano, e é para isso que a gente está aqui nessa existência, né? Enfim, gente, era isso que eu queria dizer. Então a gente vai para a nossa meditação guiada, tá bom? Então é o momento da gente fechar os nossos olhos. Se conectar com o momento presente, com o aqui, com o agora. Vamos fazer 3 respirações juntos. Primeiro a gente vai inspirar o ar. Segurar esse ar um pouquinho e soltar ele. Inspira e expira. Inspira e expira. A gente precisa compreender que toda a causa do nosso sofrimento acontece pela mente, pelos enredos, pelas histórias que ela te conta e que você acredita ser real. E quando a gente acredita em algo que é muito real e que não é o que o externo está mostrando, ela leva para esse sofrimento. E nessa cura da beleza, e quando eu integrei essa informação do corpo, eu entendi que um corpo, ele só era um corpo. Que o meu corpo, ele trazia informações da minha ancestralidade, que ele estava querendo se comunicar comigo através da imagem que eu estava vendo em frente ao espelho e que eu precisava realmente entender o que ele estava querendo me dizer. Então, quando a gente entende essa nova consciência, a gente se desprende dos enredos da mente. A gente aceita o corpo como ele é, como ele está se apresentando no momento. E a gente, a partir do agora, porque só agora que existe, a gente começa a ter ações que auxiliam nesse processo de cura. Então, validar que você precisa ter um corpo X, né? Que você precisa ter tanto de peso, que
você precisa ter uma cor de cabelo diferente da sua. Não é real. Porque isso não diz o que você é em essência. De querer se caber em um padrão em que a gente muitas vezes se conecta através desses campos mórficos de informação, também não é real. Porque você é único, é um ser único. E quando a gente entende que a gente está aqui nesse plano como ser humano para experienciar, para aprender, a gente também começa a entender que ao longo do nosso caminho a gente é falho, nós temos nossas limitações. E quando a gente se encontra no sofrimento relacionado ao corpo, a gente precisa parar para olhar para isso. O que isso está querendo me dizer? Qual é a real raiz do trauma aqui? Dessa distorção criada pela minha mente. O que a minha mente está querendo me colocar em um padrão ou querendo dizer que tem algo de errado comigo, com a imagem que eu estou vendo em frente ao espelho? Então, quando a gente realmente para olhar e aceita essas limitações que a gente tem, a gente quebra as barreiras da mente, do sofrimento e aprende a lidar com a verdade, a lidar com os fatos que estão se apresentando. Começa a ver a nossa real intenção do porquê que a gente está fazendo isso. E começa a quebrar esses padrões do mundo, desses campos mórficos. Porque a beleza, ela é vibracional. Ela não está relacionada a essa questão de você se achar inferior ao corpo de outra pessoa, sentir inferior ao padrão em que o mundo segue. Você começa a sutilizar isso em você. Entender que é vibracional a beleza. E que a partir do momento que você tem esse autocuidado, você escolhe se cuidar, ter ações benéficas para proporcionar saúde e bem-estar em você, você informa isso no seu campo. E você consegue perceber que a beleza ela é vibracional. E que toda essa historinha que a sua mente te conta, ela não é real. Então que possamos integrar essa nova informação, de entender que um corpo ele só é um corpo, que o seu corpo é o seu templo e que você precisa honrar a existência dele nesse plano, a cuidá-lo, amá-lo, protegê-lo, para atingir o máximo de potencial dele, mas o potencial que você pode conquistar por si mesmo, fazendo todo dia uma escolha diferente, escolher se amar um pouquinho mais, ter ações para que você se sinta bem, mas não essa busca enfreada por ter um padrão X, um padrão que a sua mente te coloca que você precisa, mas sim fazer por você, por essa escolha interna de intenção de simplesmente amar e honrar aquilo que o divino deu para você, esse corpo que é perfeito. Aos meus mestres, guias, benfeitores, a toda a minha equipe espiritual, ao Dr. Mikao Usui, aos mestres Reiki e toda a equipe espiritual do Reiki, eu, Gabriela Abade da Silveira, solicito autorização para canalizar a energia Reiki, a energia do amor, paz e acolhimento,
e que todas as pessoas que se conectarem com o meu campo de energia possam se beneficiar dele também. E é que através da minha cura das distorções da beleza, que eu possa trazer um pouquinho mais de consciência para que as pessoas que se conectarem também comigo possam curar as suas distorções também. Porque a partir do momento que eu me curo, todos nós conseguimos também atingir essa cura dentro de nós. E que assim seja.
Aos pouquinhos a gente vai tomando consciência do nosso corpo. Você pode mexer os dedos dos pés e das mãos para despertar ele. Você pode se espreguiçar também, se sentir vontade. E aos pouquinhos você vai voltando aqui comigo. Gratidão, gente, por mais um dia, tá bom? Hoje eu posto mais algumas coisinhas lá no Telegram e o texto de ontem que eu também não consegui postar, tá bem? Um beijo no coração de vocês, obrigada por estarem aqui comigo me ouvindo, a minha vulnerabilidade, tá bom? E que vocês tenham uma excelente quarta-feira e até amanhã.